Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, para mais uma aula. Iniciamos então a nossa meta número 12. Vocês podem estar acompanhando aí a apostila comigo lá na página 22 e nós vamos falar um pouquinho sobre a forma trigonométrica ou forma polar do nosso número complexo. Mas antes, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Muito bem! Então vamos lá, gente. Vamos entender um pouquinho da forma trigonométrica ou forma polar. Nós sabemos que como a gente escreve um número complexo? A gente escreve dessa forma. É a forma algébrica de se escrever o nosso número complexo. Z é o número complexo, A é a parte real e B é a parte imaginária. Juntamente com a unidade imaginária, forma então a nossa parte imaginária inteira. A gente sabia escrever o nosso número complexo dessa forma. Só que agora aparece na matemática uma outra forma de se escrever o mesmo número complexo, que é a nossa forma trigonométrica ou forma polar. Como que a gente escreve então esse outro tipo de fórmula? Não sei. Porque o número complexo ele pode vir agora para vocês tanto nessa forma algébrica quanto nessa próxima forma trigonométrica. E vocês acompanham comigo lá na página 22 da sua apostila. Bom, nós sabemos já o seno e o cosseno do ângulo θ. Isso vai nos ajudar a colocar na forma trigonométrica, porque nada mais é o seno e o cosseno do que as relações trigonométricas. Então, basta a gente apenas agora escrever uma forma trigonométrica com respeito a seno e a cosseno. Professor, por que não a tangente? Porque olha só, na fórmula do seno, nós temos que o B é divididos pelo módulo de Z, seguindo aquele preceito lá do plano de Argand-Gauss. Cosseno de θ é a mesma coisa, A divididos por módulo de Z, né? Ou o próprio ρ aqui embaixo, que é o nosso módulo. Bom, sabendo disso, a gente vai substituir esse A e esse B por esse A e por esse B das fórmulas das relações trigonométricas de seno e cosseno. É isso que a gente vai fazer. Tá, como que eu isolo B e isolo o A aqui? Ó? Não é só eu passar o módulo de Z, como ele está dividindo desse lado da equação, eu não posso passar ele para o outro lado multiplicando? É isso que eu vou fazer então, ó, tanto com o cosseno quanto com o seno. Olha o seno lá, eu passei o módulo de Z que estava dividindo multiplicando, então fica seno de θ vezes o módulo de Z. E a mesma coisa com o cosseno. Fica A, que é igual ao cosseno de θ vezes o módulo de Z. Vou substituir esse B e esse A, então, direto no meu número complexo, na minha forma algébrica. Substituindo lá, ó, fica Z, então, ó, tirei o A e coloquei isso aqui, ó, cosseno de θ. Tirei o A, então coloquei aqui, ó, cosseno de θ vezes módulo de Z. E a mesma coisa com o B, ó. Tirei o B e coloquei seno de θ vezes módulo de Z. Repare que a unidade imaginária ainda apresenta aqui a unidade imaginária. Perfeito. Bom, como o módulo de Z se repete nos dois termos, eu posso colocar o módulo de Z em evidência. Então fica pra gente, ó, módulo de Z em evidência, e aí ficou cosseno de θ mais seno de θi. Ou simplesmente como está na apostila, cosseno de θ mais i seno θ. O i pode estar tanto depois do seno de θ quanto antes, tá? Tanto faz. Repara lá na fórmula da página 22 que o i está antes, mas é a mesma coisa porque o seno de θ está multiplicando a unidade imaginária. Então, tanto faz, qualquer forma, o i estando antes ou estando depois é a mesma coisa. Dessa forma aqui nós escrevemos então o nosso número complexo na forma trigonométrica ou forma polar. Não! Não! Pelo amor de Deus, me deixa sair. Módulo de Z à frente que multiplica cosseno de θ mais seno de θi. Então ele pode vir dessa forma escrito para vocês ou dessa forma algébrica. Tanto faz, qualquer uma das duas dá e apresenta o mesmo valor, o mesmo resultado. Vamos fazer um exemplo então para vocês entenderem, que é mais fácil. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci para isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Vamos lá. Exemplo número 1. Transformar o número complexo Z, ele deu aqui pra gente o número complexo, na forma trigonométrica. Ou seja, na forma trigonométrica tem que apresentar seno e cosseno. É isso. Bom, repara aqui, ó, parte real, parte imaginária. Devemos encontrar agora o módulo do número complexo e o argumento do nosso número complexo, que é o θ, né? Então vamos lá. Primeiro módulo. Como a gente calculava o módulo? Não era A ao quadrado mais B ao quadrado? Então lá, quem que é o nosso A? Não é 2 raiz de 3? Quem que é o nosso B? Não é menos 2? Lembra que o sinal vai junto aqui, tá? Ó, menos 2.
Bom, eleva ao quadrado. Então, ó, como aqui nós temos uma multiplicação aqui dentro, fica 2 ao quadrado e a raiz de 3 ao quadrado. Só que a raiz e o quadrado vai para fora porque dá para cortar os dois. Então vai sobrar para mim, ó, quanto que é 2 ao quadrado? 4. 3, como cortou a raiz com o índice, sobrou nosso 3. Então ficou 4 vezes 3 nesse primeiro parênteses. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É o próprio 4. Ó. Então agora é só a gente operar. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Raiz quadrada de 16. Então o módulo do número complexo z é igual a 4. Ou o ρ, que é a mesma coisa que o módulo, é igual a 4. Perfeito, encontramos o módulo. Temos que encontrar agora o nosso argumento. Esse exemplo você também acompanha lá na página 22, tá? Tá logo abaixo da definição da fórmula. Só que o argumento eu vou continuar na sequência, tá? Já voltamos.